nasci em 1961 no hospital da Vila do Iapeí, que era um hospital de Tábuas, em meio a uma vila hospitalar de Tábuas, exatamente nessa vila chamada de Vila do Iapeí, que deveria ter sido um assentamento em Brasília. Aos 22 dias de idade, eu convulsionava e tinha febre alta e tinha... Enfim, meus pais não sabiam o que fazer. Como eles eram de Patos de Minas, me levaram para lá, com todo o apoio que eles tinham, entre banheira de gelo, banheira de água morna, banheira de água quente, 1000 antibióticos e etc., remédios fortíssimos. Eu continuei convulsionando, o meu lado esquerdo não acompanhou o meu crescimento e não se sabia o que poderia acontecer comigo, porque 60 anos atrás ninguém sabia muito das consequências de questões de infecções e etc. Então, minha mãe resolveu me entregar para Deus, porque eu estava desenganada dos médicos. Me levou para a catedral e o monsenhor da catedral tirou a capinha de Nossa Senhora Aparecida, colocou sobre mim, e uma vila, ou uma cidade, quase vila, quase inteira, rezou por mim durante uma novena. Atualmente, quase 10% de quem é acometido por encefalite, que foi o problema que eu tive, 10% é fatal, para cerca de 20% ficam sequelas para o resto da vida, e para cerca de 80% não sobram sequelas nem nada. Que bom que eu estive entre os 80%, porque eu acho que, enfim, algumas sequelas eu tive, mas elas foram corrigidas. Não sei se as sequelas mentais foram corrigidas. Bom, resulta que eu passei a infância, a primeira infância toda, tendo que ver a vida pela janela. E eu morava nesse lugar, uma das primeiras favelas de Brasília, um favelão imenso, que era o Núcleo Bandeirantes, que era chamado Cidade Livre. Ali chegavam, né, as pessoas que vinham trabalhar, os peões, as pessoas que vinham mesmo para construir Brasília. A chegada era pelo Núcleo Bandeirantes. As ruas eram muito largas, as casas eram todas de tábuas e, como se diz, se não chovesse era um poeirão, se chovesse era um lamaçal. Essa era a favela onde eu vivia. Por ali, o que acontecia? Quando eu fui crescendo e passando a infância e tudo mais, eu tive que me contentar com a janela da casa dos meus pais. Todas as crianças, e eram muitas crianças, brincavam na rua descalço, e para lá e para cá, e todo mundo corria para lá e para cá. E eu não conseguia correr, não dava conta, não conseguia um monte de coisa. E então os meus pais começaram a me restringir, porque eu era chorona, era manteiga derretida e etc. Então, o que aconteceu? A minha vida ficou restrita a olhar pela janela. Eu olhava as crianças pela janela. Eu olhava a vida passar pela janela. Essa era a casa dos meus pais. Aqui, para quem não conhece, são pés de tabaco, mas esses pés foram cortados porque eles... Aqui eu era bebezinho, meus irmãos, meus pais. Eles foram cortados porque eles davam aquelas larvas, então deixaram de existir, e ali na frente estava a janela por onde eu olhava as crianças brincando. Uma vez eu estava ouvindo um monte de tambores, e aquela barulhada e aquela coisa toda, em meio a uma multidão. Meu pai me pega pelo colo, me põe no ombro, e eu vejo Bumba Meu Boi passar. Era muito movimentado. Talvez fosse mais lindo que esse, porque aquilo me impressionou tanto que até hoje eu tenho a visão do boi passando e chacoalhando, e era uma coisa. Aquilo ali me impressionou para sempre. Foi a arte entrando na minha vida, marcando a minha vida. Bom, cresci. Fui crescendo, olhando a vida pela janela, olhando a vida pela janela. Chegou um tempo que aí era sempre assim: não vai, não, você não pode, não, você não vai dar conta, não, você não vai aguentar. Para quem você está acenando? Não.
um dia que eu cansei de não ter porta, porque se a gente está ouvindo não, 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 é porque falta porta. Só tinha janela, pulei pela janela. Fui mãe aos 16 anos de idade. Então eu fui casada, felizmente, porque eu tive meus 3 filhos e são os meus amores da vida. Durante o meu casamento, que durou exatamente o tempo que os meus filhos nasceram. Com 7 anos de casada, eu tinha 23 anos de idade, cansei daquilo, não dava mais, não tinha jeito, catei meus filhos e voltei para a casa dos meus pais. Recomecei a minha vida de novo. Né? Em 1993, eu soube que tinha uma lei que permitia que a gente pudesse captar recursos públicos para poder fazer projetos culturais e ter patrocínio para eles. Eu achei que essa lei tinha sido feita para mim. Fundei uma empresa, fiz muitos espetáculos, gente, mas foi muita coisa, sabe? Muita multidão, para ali, para aqui, música instrumental, enfim, em Brasília ainda, teatro, cinema, concertos, show de rock, show de música instrumental, por ali, por aqui, por acolá. Eu estava junto numa determinada parte dessa história. E, bom, tudo foi acontecendo, e acontecendo, e acontecendo, e eu achava, e assim, todos os espetáculos que eu fazia uma coisa totalmente inconsciente, eu nem sabia porquê, depois eu explico, mas eu tinha sempre que levar estudantes da rede pública de ensino para assistir, de ensino público para assistirem aos espetáculos. Então eu levava, sempre a gente pegava as pessoas bem periferizadas mesmo, jovens das regiões mais distantes, e sempre eles estavam em um ou outro espetáculo, em um outro momento, sempre com 2 ônibus, 3 ônibus, era sempre uma invasão entre aspas, de jovens nos espetáculos. Isso me fazia muito bem, porque eles saíam muito felizes, sempre saíam muito felizes de tudo que acontecia. E daí eu já estava me sentindo assim, muito feliz da vida. Falei, puxa, esse é meu caminho, que legal. Quando de repente a minha conta bancária foi hackeada e eu tinha um belo do empréstimo daqueles que você também pega quando precisa no banco, e da noite para o dia eu fiquei não só falida, como tremendamente endividada. Bom, esse foi mais um recomeço, né? A vida teve que recomeçar. Tá bom, isso aconteceu em 2011, só que em 2011 também eu tomei conhecimento de um relatório do UNICEF, que é o Fundo da Criança e Adolescente da ONU. Anualmente eles fazem um relatório e eles trabalham justamente com as populações menos favorecidas do mundo. E até então, a adolescência era vista como um período de muito risco e tinha que ser feita muita prevenção, segundo a ONU. Tudo isso está no papel, né? Muita prevenção, porque a adolescência era um período perigoso. Mas nesse ano, no ano que eu fali, a ONU passou a dizer que a fase da adolescência era uma fase que merecia oportunidades, que os adolescentes precisavam de cuidados e oportunidades para que eles não pudessem ser cooptados pelo crime, cooptados pelas drogas, cooptados pelo caminho que não seria o caminho construtivo. E quando eu li esse relatório, foi um ponto de consciência, porque eu falei, mas eu já faço isso, eu já levo os meninos para o contato com a arte, eles saem tão felizes. Então, diante disso, eu comecei a levar muito a sério essa questão de levar os jovens, de colocar os jovens em contato com a arte. E daí, por demanda deles, o que eles preferiam era ir ao cinema. Então, eu levei milhares de jovens para o cinema, e depois de levá-los para o cinema e ver como eles ficavam tão felizes com aquele evento, eu comecei a oferecer oficinas de audiovisual para a moçada.
Mas a arte, para mim, sempre foi uma coisa transformadora, sempre foi algo que transforma, que muda, que tem um poder de transformar. Então, as oficinas eram de audiovisual com a Agenda 2030, porque a Agenda 2030 é a Agenda da Sustentabilidade, eles aprendiam sobre a erradicação da fome, da pobreza, sobre, enfim, as questões ambientais e tudo, e faziam filmes de impacto, curtas-metragens de impacto. A gente trabalhando com cinema, achava que já estava tudo maravilhoso. Pronto, é isso que eu vou fazer na vida, tudo ótimo. De repente, veio a pandemia. E aí, para tudo outra vez. Foram muitos recomeços, né? Do zero, praticamente, porque aí o Vamos ao Cinema teve que virar um projeto online. Nós tivemos 21 filmes de impacto social produzidos por jovens periferizados. E desses 21 filmes, no ano passado, 12 deles foram selecionados pela curadoria do primeiro canal de impacto social do Brasil. E isso, para nós, para a moçada toda, para mim também, foi o nosso Oscar. A minha vida mudou de novo, mas dessa vez ela mudou por espontânea vontade. Eu vim para São Paulo e empurradinha, assim, porque a minha neta e tal, o anjo da filha, não, vou ficar perto dos meus filhos ali, porque todos estão por aqui, ou em São Paulo ou em Campinas. E daí, por aqui, eu comecei a reunir pessoas, por um motivo. Primeiro, para continuar os trabalhos com audiovisual, mas também para poder aprimorá-los. Porque a moçada que estava aprendendo com a gente, estava aprendendo sobre direitos humanos, sustentabilidade, mas precisava aprender sobre educação financeira, precisava de educação política, precisava de tanta educação que não se vê na escola, que daí eu comecei a buscar e conhecer pessoas. Uma delas está ali atrás, gravando a gente, a Débora. E aí a gente começou a se reunir com essas pessoas. O Mica, da educação financeira, a Débora, dos direitos humanos e da sustentabilidade. E daí estamos nos reunindo com mais pessoas e vamos agora trabalhar daqui de São Paulo, eu espero que para o Brasil todo, com a educação cidadã. Que eu não sabia de onde vinha essa necessidade minha de estimular os jovens, de levar a arte, levar os jovens para o contato com a arte, que começou com um simples contato e depois virou oficina e virou produção audiovisual. E eu também, estudando e lendo, hoje eu vejo que existe tanto a neuroarte, como existe pesquisa da neurociência em torno da influência da arte sobre os cérebros humanos. Aqui a gente tem um exemplo, que são duas meninas que estão tocando com a cabeça totalmente conectada, e aqui quais são as regiões cerebrais delas que estão sendo mexidas pela música. Aqui a gente tem a nossa turma do Vamos ao Cinema, e aqui a gente tem o resultado que o audiovisual mexe com 24 regiões neurais, pelo menos. Se você estiver assistindo a um filme, assistindo a a televisão, o seu cérebro está sendo estimulado em inúmeras regiões e produzindo conexões neurais. E se você está assistindo, mas está também produzindo, as pontas dos nossos dedos também têm inúmeras conexões com o nosso cérebro e que conectam, porque quando a gente está num estado um pouco mais relaxado ou feliz, a gente produz muito transbordo de neurotransmissores. Então eu acabei vendo que, por instinto, era uma intuição, eu acabei beneficiando uma galera com jorros e transbordos de dopamina, acetilcolina, epinefrina, glutamato, GABA, serotonina, endorfinas. E muitas dessas vidas se transformaram realmente, e muitas outras, pelo menos, ficam com a memória, porque da moçada toda que a gente alcançou, todos com quem a gente fala hoje têm boas lembranças. E aí a conclusão.
Primeiro, aquela filha rebelde, que não queria saber de nada, não tinha noção de que os pais estavam com excesso de proteção, excesso de cuidado, excesso que, na verdade, contava com uma imensa rede de proteção, porque eu voltei inúmeras vezes para a casa dos pais depois de ter vivido toda aquela rebeldia. Mas, enfim, aquela filha, aquela lá, jovem, não sabia disso e aprendeu isso muito depois. Aquela pessoa que, enfim, pensou, intuiu em trabalhar com uma juventude, intuiu e foi fazendo e acabou produzindo um bem, vai fazendo um bem a uma moçada bem grande. E aquela mãe que, enfim, eu sempre deixava meus filhos com os pais, eu sempre deixava meus filhos aos cuidados dos sogros, porque sogro a gente não tem, ex-sogro. É sogra e sogro a vida inteira. Então, meus pais e meus sogros sempre cuidavam dos meus meninos, enquanto eu precisava conhecer a vida, enquanto eu precisava viajar, enquanto eu precisava explorar o próprio mundo, porque, como eu me casei muito cedo, eu precisei ver muitas outras coisas depois que eu tive meus filhos e me separei. E aí, o que aconteceu? No final das contas, aquela filha que errou, errei, como eu me senti errada, com as minhas crianças, errada com os netos que nasceram depois, e errada até com a bisneta, porque eu já sou bisavó. Contei, passei a contar, depois deles crescidos, com eles. Eles se tornaram a minha rede de apoio. E eles são, até hoje, a minha rede de apoio, que me permite estar aqui nesse momento, com vocês, contando toda essa história. Então, a conclusão que eu chego sobre a vida é de que ela é feita de verdade, de altos e baixos, e altos e baixos, e altos e baixos, sempre. A vida sempre nos traz, como dizem, né, o limão e a limonada, a vida está sempre trazendo. Mas que, de tudo isso, e com tudo isso, se a gente tiver só uma janela para olhar e uma porta fechada e outra porta fechada em todas elas, vamos pular pela janela. É isso.